Olá, queridos, tudo bem? Professora Camila por aqui. Estamos aí hoje com mais uma aula do nosso Ministério de Ensino aqui de Itapema, Escola de Princípios, né? Vamos dando continuidade aqui ao nosso módulo 7, né? A aula 3, que é a última aula do módulo, e nós vamos falar sobre hoje plenitude, né? Nós iniciamos esse módulo falando sobre maturidade, né? Semana passada a gente falou sobre conflitos interiores, né? E hoje nós vamos falar sobre plenitude. Vocês vão perceber que uma aula vai complementar a outra, sabe? Coisas que nós aprendemos lá na aula 1, depois na aula 2, vão complementar aquilo que nós vamos falar hoje, vamos aprender um pouco mais hoje, tá ok? Então vamos lá, plenitude, né? E o que seria essa tal de plenitude, né? Então o significado da palavra literalmente é condição daquilo que está completo, inteiro, sem espaço. Ou seja, algo que é completo, algo que não falta nada, né? E isso é um pouquinho que a gente vai falar hoje, né? Para começar nossa aula, eu vou deixar uma pergunta e eu peço que vocês reflitam, que vocês estejam refletindo mesmo, analisando mesmo essa questão ao longo da aula e após a aula, que vocês possam estar se respondendo a essa pergunta, ok? Então, a pergunta é: eu sou uma pessoa inteira? Né? Já que estamos falando aí de plenitude, será que nós somos uma pessoa inteira? Então vamos analisar isso. Eu peço que vocês depois façam essa reflexão mesmo, analisem mesmo, porque é uma questão muito importante, uma resposta muito importante para que nós saibamos em que estágio de maturidade nós estamos, né, nas nossas vidas, né? Ok? Então vamos lá, falando de plenitude. O que a palavra de Deus nos fala sobre plenitude, tá? Então lá em Efésios 3, 14 ao 21 diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, né? Ou seja, existem alguns apontamentos, existem algumas circunstâncias, existem algumas coisas que nós temos que buscar, que nós temos que ter, para que nós venhamos viver o que diz aqui no final do versículo, que é a plenitude de Deus nas nossas vidas, né? E é isso que essa aula de hoje vem nos ensinar, é isso que ela vem nos trazer, né? Ministrar aos nossos corações. Como eu posso ser uma pessoa plena? Como eu posso ser uma pessoa que viva em plenitude com Deus, né? Comigo e com Deus, com o Senhor, né? Então nós vamos falar sobre isso, sobre esses aspectos, sobre essas características que nós temos que desenvolver, né? Para ter uma vida realmente, genuinamente plena, ok? Deixa eu ver aqui. Ok. Então vamos lá. Novamente, então, o que é uma pessoa que é plena, o que é uma pessoa que é inteira, completa em Deus tem que ter? Quais são essas características que definem essa pessoa? Então vamos lá para a primeira. Deve ser satisfeita com a vida. Olha só, satisfação é uma característica de uma pessoa plena em Deus, plena no Senhor. Ou seja, é uma pessoa que ela é satisfeita com aquilo que ela tem, ela é satisfeita com aquilo que ela vive,
Não confundam com comodismo, não confundam com não ter sonhos, com não ter, não buscar algumas coisas na sua vida, não confundam com isso. Quer dizer apenas que a pessoa ela é satisfeita, ela é grata, ela é feliz com a vida que ela tem. Não quer dizer que ela não busque por algo, que ela não tenha sonhos, mas quer dizer que ela já é grata e feliz pela vida que ela tem. Isso é uma das primeiras características de uma pessoa que é plena em Deus, tá? Segundo, sente-se amada. Sentir-se amada é a segunda característica importante de uma pessoa que é plena em Deus, né? Quando nós entendemos que nós somos amados por Deus, nós somos uma pessoa com certeza mais feliz, uma pessoa decidida, uma pessoa corajosa, uma pessoa que não volta atrás, que não desiste, né? Que vai em frente com seus objetivos, com seus sonhos, né? Então, uma pessoa que se sente amada, uma pessoa que se sente segura de si, né? Uma pessoa plena não pode ser uma pessoa que se sinta inferior. Então, uma pessoa amada, ela é segura de si. Ela sabe quem ela sabe o valor que ela tem, né? Terceiro, é capaz de amar ao próximo. Olha só, uma pessoa plena, ela é capaz de amar ao próximo, independente das circunstâncias, independente de como é esse próximo, né, que nós estamos falando aí. E hoje eu aprendi algo hoje pela manhã. Eu estava passando no Instagram e parei numa live do pastor Thiago Brunet, onde ele estava, na verdade, dando uma palestra de coaching, né, sobre como lidar com pessoas, né, e ele falou algo muito interessante, que é invista em pessoas, mas não espere nada delas, né, ou seja, amar ao e eu trago para nossa aula de uma maneira que eu entendo que amar ao próximo muitas vezes é lidar com pessoas que vão ser ingratas, que não vão nos valorizar por aquilo que nós estamos fazendo por elas, né? Então, amar ao nosso próximo não quer dizer que nós seremos amados de volta por ele, né? Por esse próximo. Mas quando nós somos plenos em Deus, quando nós sabemos que somos amados por Deus, não importa como esse próximo nos trata, não importa qual o retorno que esse próximo nos dá, porque nós já somos plenos em Deus. Então, a nossa parte é apenas amar o nosso próximo. Quarto, as dificuldades e os sofrimentos não a devastam. Olha só, as dificuldades e os sofrimentos não a devastam. Então, uma pessoa plena em Deus, não importa as circunstâncias, não importa a adversidade que elas estejam passando, elas não são devastadas, elas não são destruídas, elas não são consumidas pelo medo, pelo temor de que algo possa dar errado, de que ela não seja vitoriosa naquilo que ela está empreendendo, naquilo que ela está fazendo, porque ela sabe quem ela é em Deus, ela é plena em Deus. Então, por mais que as adversidades, as tempestades venham, ela continua firme, forte nos seus propósitos, na sua fé, né, no seu relacionamento com Deus, porque ela é plena, né, ela é inteira em Deus. Amém? Próximo lá, então, tem plena confiança em Deus, que na verdade ali é um complemento do ponto que a gente falou agora anteriormente, né? Tem plena confiança em Deus, porque só uma pessoa que tem plena confiança em Deus consegue, no meio das dificuldades, não desistir, não esmorecer, né? Não ser devastado, né, por aquela situação, por aquele momento que está vivendo, porque ela tem plena confiança em Deus. O coração dela, a alma e o espírito dela está descansado no Senhor. Então, por mais que as tempestades venham na sua vida, ela continua confiando e esperando e colocando seu coração, a sua expectativa em Deus. E é assim que nós temos que ser, né? Outro ponto, essa pessoa que é plena em Deus, ela não é murmuradora. Olha só que interessante, não é murmuradora. Porque uma pessoa murmuradora é uma pessoa ingrata, concordam? Uma pessoa murmuradora, ela pode ter todos os dias uma cama para dormir, comida para se alimentar, água para beber,
um emprego, uma casa, saúde, mas nunca nada vai estar bom, nunca aquilo que ela possui vai ser o suficiente, né, para a vida dela. Então uma pessoa murmuradora não tem como ser uma pessoa que se sente e que né, não basta sentir, mas temos que ser, né, plena em Deus, porque ela está ocupada demais, se preocupando com tantas coisas e esquece de valorizar aquilo que ela já tem. Então a plenitude não mora numa pessoa que é murmuradora, né? Outro ponto, não transfere a culpa aos outros, né? Então uma pessoa plena, ela entende o que é autorresponsabilidade, né? Acredito que todos aqui participaram já de um encontro, já ouviram essa palavra que fala sobre autorresponsabilidade, né? Uma pessoa plena, ela é autorresponsável, ela não fica se martirizando, ela não fica procurando culpados para aquela situação que ela está vivendo, ela sabe qual é o seu papel, a sua responsabilidade, ela sabe o que ela tem que fazer diante daquela situação, ela não fica achando pessoas para culpar, mas ela coloca a fé e a expectativa dela em Deus e ela tem a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? E por último, dessas principais características, tem sempre uma atitude positiva, né? Uma pessoa plena, ela é uma pessoa positiva, é uma pessoa que sempre enxerga além daquilo que está diante dos seus olhos, né? Por mais que as circunstâncias não sejam boas, por mais que sejam dias maus, ela consegue enxergar além disso e ver que ela crê num Deus que é bom, que é misericordioso, que é poderoso para fazer muito além daquilo que está diante dos seus olhos. Por maior que seja aquela situação, por mais difícil que seja aos olhos humanos dela de resolver, né? Então ela tem sempre uma atitude positiva, ela tem sempre uma atitude de esperança, de fé, e é assim que nós temos que ser. São essas características que nós temos que buscar diariamente na nossa vida, para que nós possamos ser uma pessoa plena, pessoas plenas em Deus, né? A plenitude, ela é um lugar de descanso, né? Eu vejo a plenitude como um lugar de refrigério, porque quando você é pleno, né? Quando às vezes a gente brinca fala de uma pessoa que às vezes tira uma foto ou às vezes faz uma careta assim, como ela tá plena, né? Bem plena assim. E o que a gente entende? É uma pessoa que não tem preocupação, é uma pessoa que está tranquila, que ela é realizada, que ela é feliz do jeito que ela é, né? E quando nós somos plenos em Deus, é assim que nós nos comportamos, né? Então essas características que nós falamos aqui acompanham pessoas plenas e nós temos que persegui-las, amém? Indo adiante, outra coisa que nós temos que ter o entendimento é que não necessariamente por nós sermos cristãos, nós somos pessoas plenas em Deus. Uma coisa não é sinônimo da outra, né? Nós podemos sim ser cristãos, mas nós podemos sim não ser plenos em Deus, não ter plenitude na nossa vida. Porque nós só encontramos a plenitude na nossa vida quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós entendemos o amor de Deus por nós, quando nós sabemos que somos amados por Ele, quando nós entendemos e recebemos e aceitamos esse amor de Deus por nós, é que nós sim podemos passar a ter uma vida plena em Deus e conosco, né, consigo mesmo. Porque enquanto nós não temos um verdadeiro encontro com o amor de Deus e entendemos quem nós somos em Deus, não tem como nós termos uma vida plena. Nós podemos viver a vida na igreja, nós podemos estar todos os cultos ali, nós podemos orar, jejuar, mas se nós não entendemos o amor de Deus por nós, não tem como termos uma vida plena. Continuando, então, né? Você sente o amor de Deus ou é apenas um fato bíblico para você? É outra pergunta. Lá no começo tinha uma outra pergunta. Eu gostaria que vocês respondessem para si mesmo essa segunda pergunta também. Você sente o amor de Deus ou é apenas um fato bíblico para você? Você realmente sabe que é amado por Deus? Você reconhece esse amor na sua vida? Você é feliz porque você é amado por Deus?
Ou você encara isso apenas como um fato bíblico que diz lá que Deus é amor, que Deus amou o mundo de tal maneira? Não. Não é dessa forma que você entende o amor, mas é você sentindo o amor, vivendo o amor num relacionamento diário com Deus, né? Então, reflita sobre, né? Tarefa de vocês aí, reflita sobre essas perguntas, essa aqui também. Acho que no final tem mais uma, tá? Então, tarefa é isso, ó. Tire um tempo para refletir profundamente sobre todas as áreas da sua vida, para ver se você tem realmente uma vida plena, né? Então, a gente viu ali no começo algumas características de uma pessoa plena em Deus, né? E nós vamos ver um pouquinho agora algumas coisas que nós temos que fazer para termos uma vida plena com Deus. E são coisas que nem sempre nós fazemos, nem sempre nós entendemos que é necessário fazer, mas são necessárias, são importantes para que nós tenhamos plenitude em Deus, com Deus, né? E a primeira delas é aprender a chorar. Sim, aprender a chorar. Pode ser parecer cômico, né, para você que está assistindo, mas nós vivemos numa sociedade onde nós aprendemos que nós não podemos chorar, nós não devemos chorar, que o choro ele é um sinal de fraqueza, que o choro é um sinal de vulnerabilidade, né? De uma pessoa fraca, de uma pessoa frágil, né? E nós vamos ver aqui hoje que não é assim que funciona no reino de Deus, não é assim que funciona no nosso relacionamento com Deus. E que o choro, aprender a chorar é algo muito importante para que nós venhamos nos sentir plenos em Deus. Porque alguém que é pleno em Deus é alguém que é curado, que é sarado, né, que é restaurado por Deus. E na maioria das vezes que nós temos que passar por esses processos de cura, restauração, libertação, o choro faz parte, o choro acompanha esses processos. Então nós temos que aprender a chorar. No meu texto rema, na minha palavra rema, na Bíblia, em Eclesiastes 3, ali vai falar que existe tempo para todas as coisas, né? E aqui diz também que há tempo de chorar, né? Existem tempos, existem estações na nossa vida, existem situações pela qual nós passamos em que é necessário chorar, é necessário colocar para fora e externar aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos sentindo, para que o Senhor venha trazer o bálsamo, para que o Senhor venha trazer cura aos nossos corações. Então é necessário que nós aprendamos a chorar quando é necessário, né? Se nós queremos receber a cura de Deus em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos aprender a chorar. Existe cura através do choro, através do pranto. Existe libertação, existe ajuste nas nossas emoções que precisam ser feitos, mas que nós precisamos liberar, nós precisamos externar, nós precisamos chorar, colocar para fora. E não é de maneira nenhuma vergonha nenhuma chorar, né? Nós precisamos, é saudável, não tem como nós termos uma vida emocional saudável se nós não externarmos aquilo que está angustiando nossa alma, nosso espírito, né? Então, há tempo de chorar. E é necessário o choro para que nós venhamos ser curados, sarados e termos uma vida plena em Deus. Amém? Vamos lá. Continuando, o segundo ponto ali para que nós venhamos buscar, né, ter essa vida de plenitude em Deus, que é viver em santidade, né? Que é um grande desafio para nós, um desafio diário, né? Para nós cristãos, né? Então, viver em santidade ela é uma ordenança Bíblia, está na palavra de Deus que nós devemos viver em santidade, buscar em santidade. Lá em 1 Pedro 1,16 diz assim: sede santos como eu sou santo, né? Então nós temos que buscarmos todos os dias sermos mais parecidos com Cristo, né? Imitadores de Cristo, como diz Paulo, né? Então, quando nós quebramos princípios, quando nós descumprimos mandamentos, nós estamos caminhando em desobediência.
nós estamos caminhando para longe de uma vida em santidade. E nós estamos caminhando para longe de uma vida plena em Deus. Que quando nós somos plenos em Deus, nos sentimos e sabemos que somos amados por Deus, nós buscamos uma vida de santidade. Porque não tem como sabermos que somos amados por Deus se a nossa postura, se o nosso caráter, se o nosso comportamento não se alinhar a esse Deus tão grande, tão maravilhoso, que nos ama apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, né? Como diz a canção, que Ele nos amou primeiro, né? E por último, você pode ser tomado de toda a plenitude do Espírito Santo de Deus, né? Eu separei aqui um trechinho no final para ler para vocês, que diz assim: a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo, a morada de Deus. Então, o Espírito Santo ele nos foi dado para abrir o nosso coração, regenerar e nos convencer do pecado, nos selar para o dia da redenção, nos batizar no corpo de Cristo, nos habilitar com dons, nos santificar e nos capacitar com poder para testemunharmos de Cristo. Não apenas podemos ser cheios de Espírito Santo, mas somos ordenados para isso. Não ser cheio do Espírito Santo é pecado de negligência a um mandamento divino. Não temos o direito de viver uma vida medíocre, uma vez que o Pai está em nós, o Filho habita em nós e o Espírito Santo nos enche e nos leva à plenitude. Não podemos viver uma vida rasa, uma vez que os rios de água viva podem fluir do nosso interior. Não podemos viver uma vida fraca, uma vez que a suprema grandeza do poder de Deus está à nossa disposição. Não podemos viver uma vida vazia, uma vez que o dom de Deus, que nem os mais altos céus podem contê-lo, habita em nós em toda a sua plenitude, né? Olha aqui que bênção esse texto aqui, final da nossa aula. Eu separei para ler porque realmente falou muito ao meu coração, né? Não tem como nós somos filhos de um Deus tão grande, tão poderoso, tão amoroso e nós sermos seres incompletos, né? Já que a plenitude fala daquilo que é completo, daquilo que é inteiro, né? Daquilo que não tem falta de nada. Não tem como nós sermos filhos amados desse Deus tão maravilhoso e sermos em parte, e sermos pela metade. Nós temos que sermos inteiros, nós temos que ser plenos em Deus. A plenitude de Deus precisa estar presente em todas as áreas da nossa vida. E isso começa sabendo que nós somos amados por Deus. Amém? Eu realmente quero que vocês reflitam muito. Essa palavra fala muito ao meu coração. Eu quero muito que vocês reflitam sobre isso. Se vocês são uma pessoa inteira, se vocês são uma pessoa plena, reflita sobre isso. Olhe para você e diga, analise a sua vida e se pergunte: eu sou uma pessoa inteira? Se pergunte também se você sente o amor de Deus ou é apenas um fato bíblico para você. Faça essas duas perguntas. Depois, na nossa reunião de segunda-feira à noite, às 20 horas, eu quero saber o que vocês refletiram, o que vocês pensaram a respeito disso e a gente se vê lá, tá bom? Deus abençoe, uma semana de vitórias e seguimos juntos. Estamos aí nos grupos de WhatsApp, estamos aí para o que vocês precisarem. Sigam no Instagram do ensino.itapema. Peçam para os seus amigos curtirem, seguirem também e nos acompanhem nas redes sociais, amém? Deus abençoe, uma semana de vitórias e até segunda-feira à noite e a próxima aula. Um beijo no coração.